Antes da Itália ser unificada, ela era toda fragmentada, ou seja, ela não era um estado nacional. Com isso, ela estava sujeita a ser dominada por outros países. Nesse período, era o século XIX, que era conhecido como o período do imperialismo. E grandes potências mundiais queriam conquistar territórios e extrair recursos naturais. Portanto, que uma dessas grandes potências dominou grande parte da Itália, que foi a Áustria. Ao norte da Itália, existia um reino chamado Piemonte-Sardenha. E nesse reino, ele era muito desenvolvido do que as outras regiões da Itália. Com isso, o rei Vítor Emanuel II, que era o rei, de Piemonte-Sardenha, ele pensou em unificar a Itália, porque se ele não unificasse, se ele não tivesse essa ideia de unificar, a Itália ia ser dominada por outros países e não sobraria nada, porque cada país iria dominar uma parte. Bom, a primeira coisa que o rei Vítor Emanuel II decidiu foi fazer uma rápida industrialização para melhorar a economia, e também porque grande parte da Itália não era industrializada, só, ao norte, que era localizado o reino de Piemonte-Sardenha. Com isso, foram criados movimentos precursores e também sociedades secretas. Uma dessas sociedades secretas foi a Jovem Itália, que o objetivo dela era transformar a Itália em uma república democrática e unificada, promovendo uma revolução para unir as cidades. E ela foi fundada no ano de 1831 por Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini também fundou não só essa sociedade, mas sim várias outras, e ele era influenciado por Platão, Rousseau e Jean-Jacques. Ele foi um político maçom e revolucionário da unificação italiana, ou seja, ele foi um fator essencial, E uma das outras sociedades que ele criou se chama Young Europe, Action Party e entre outras. A Itália era dividida por 3 grupos. Os monarquistas, como eu disse, que eles defendem a monarquia, os republicanos, que defendem a república, e os neoguelfos, que defendiam que a igreja deveria dominar, a Itália, ter um controle, A Itália tinha uma necessidade enorme de se libertar do domínio áustrico e como líder tiveram Camilo Cavour, que era primeiro-ministro e um grande líder militar, e ele era monarquista e estadista do reino de Piemonte-Sardenha. E Giuseppe Garibaldi, que era republicano e revolucionário, e lutou para unificar os reinos do sul do território e também liderou os Camisas Vermelhas, mas ele decidiu abandonar o movimento por não concordar com as ideias dos representantes do norte. Então, dessa maneira, os monarquistas do norte controlaram a unificação e estabeleceram o rei Vítor Emanuel II. A unificação da Itália teve seu fim no ano de 1929 e, apesar de representar uma luta histórica no século XIX, a unificação da Itália não conseguiu criar assim, uma identidade cultural entre o povo italiano. Oi, eu sou a Maria Luísa e sou eu que vou começar falando sobre a unificação da Alemanha. Para a gente entender as relações externas, a gente também tem que entender as relações internas. Então, eram 39 estados e eram separados em norte, centro e sul. O norte, ele tinha um grande estado que era a Prússia. Então, pelo fato da Prússia se localizar no norte, o norte
instantaneamente viraria um estado mais forte, tanto economicamente, tanto militarmente, porque a Prússia, ela tinha um aspecto forte economicamente e militarmente. E isso ajudou na unificação, porque ela foi muito útil nesse quesito de economia e também de armamento. E ele fez a parceria com o centro, que se chamou Zollverein. O Zollverein foi justamente a aliança com o objetivo de ter um mercado mais amplo e também ter uma maior economia e uma maior militarização para o outro estado, para que eles formassem um país que todos seriam igualmente fortes. Só que o Sul não apoiou a ideia, o Sul não participou do Zollverein pelo fato de já ter uma aliança com a França, que isso depois resultou numa guerra. Mas a guerra que nessa época aconteceu foi a Guerra de Ducados, que foi o Sul não participou do Zollverein pelo fato de já ter uma aliança com a França, que isso depois resultou numa guerra. Mas a guerra que nessa época aconteceu foi a Guerra de Ducados, que foi uma parceria entre a Áustria e a Prússia, que no caso seria a Alemanha, que foi contra a Dinamarca para a pega de território. Como eles, geograficamente falando, se localizavam perto um do outro, a Prússia e a Áustria queriam aumentar seus territórios para que tivessem uma maior para que ficassem mais fortes. Então, como a Dinamarca tinha alguns territórios em cima praticamente e muito perto deles, eles decidiram tomar. A Guerra de Ducados foi a Dinamarca contra a Prússia e a Áustria. E que, como a Prússia e a Áustria ganharam, eles dividiram os territórios entre si, que eram 2 territórios, e eles dividiram o território entre si, ganhando sim da Dinamarca. E essa foi a minha parte, espero que vocês tenham compreendido bem. Oi, eu sou a Júlia e eu vou falar um pouco sobre a Guerra Austro-Prussiana e sobre a Prússia também. Bom, a Prússia era o estado mais forte dos 39 estados da Confederação Germânica, que hoje é a Alemanha, e era forte por conta da forte indústria bélica, da grande militarização e da economia muito bem organizada e forte. O primeiro-ministro era Otto von Bismarck, que hoje é um dos maiores nomes da história, e também da unificação da Alemanha, principalmente. E o rei era Guilherme I. Bom, a Guerra Austro-Prussiana aconteceu após a Guerra dos Ducados, porque a Áustria tinha ficado com um dos territórios conquistados, né, da Dinamarca. Então, Bismarck não ficou contente com isso e declarou guerra em 1866 à Áustria, que foi também conhecida como a Guerra das 7 Semanas, porque em 7 semanas a Prússia acabou com a Áustria. Então, conseguiu conquistar esse território da Dinamarca de novo e e alguns territórios da Áustria também. Sobre a Guerra Franco-Prussiana, que foi de 1870 a 1871. Bom, a Guerra Franco-Prussiana foi uma guerra travada entre o Império Francês e o Reino da Prússia. O governante da França foi Napoleão III e o governante da Prússia foi Guilherme I, que teve como seu primeiro-ministro Otto von Bismarck. Os interesses de Bismarck na guerra contra a França foi a unificação da Alemanha e a criação do Segundo Império. A guerra. Bismarck e seus generais estavam interessados em uma guerra contra a França, porque esse país estava impedindo a integração dos estados do sul da Alemanha na formação de um novo país, dominado pelo Reino da Prússia. Bismarck sabia que se ele fosse atacado pelos franceses, ele teria o apoio dos estados alemães do sul. E antes que o conflito começasse, Napoleão III, temendo a expansão prussiana, protestou e exigiu do rei da Prússia a renúncia do príncipe Leopoldo, que desistiu de disputar o trono espanhol. Napoleão III, ainda não satisfeito
e para agradar a opinião pública francesa, exigiu novas garantias de que jamais um membro da família ocuparia o trono espanhol. O rei prussiano, que anteriormente tinha atendido todas as reivindicações de Napoleão III, refutou ter que negociar e dar novas garantias ao embaixador francês. Em Paris, a atitude do Guilherme I foi vista como uma ofensa ao orgulho nacional. E, finalmente, a França e a Prússia entraram em guerra em 1870. A guerra em si foi provocada pelo Bismarck, que habilmente insultou a França e alterou uma indiscutível mensagem de seu rei, que buscava justamente dar fim à crise. A Prússia, desde logo, contou com o apoio dos estados germânicos do sul, na sua luta contra a França. E em 2 de setembro, Napoleão e 83 mil soldados renderam-se aos alemães. Napoleão III foi capturado e desacreditado aos olhos franceses. Deixou de ser imperador. O fim da guerra. Em 10 de maio de 1871, foi assinado o Tratado de Frankfurt, que previa uma indenização de 1 bilhão de francos a ser paga pela França ao Império Alemão, bem como a posse dos terrenos de Alsácia e Lorena. Bom, esse foi o trabalho de história no A, e os integrantes foram Ana Clara, Raíssa, Maria Luísa, Júlia Quintaneiro e Júlia Cordeiro. Professora Regina. Enfim.